essa noite a gente vai falar sobre suficiência. Eu coloquei aqui o que significa suficiência. Completude da palavra de Deus e de Cristo para a vida, fé e salvação, sem necessidade de complemento humanos. E a gente vai ler agora Salmos 27, 4. Valeu. Uma coisa pedi ao Senhor, o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. E aí, eu queria destacar que eu possa habitar na casa do Senhor. Acredito eu vi esse versículo porque sexta-feira eu vim para oração, e aí o Misa cantou essa música. E quando veio essa frase, eu falei, cara, eu preciso colocar essa na minha palavra. E é sobre isso, né? Que eu possa habitar na casa do Senhor. A gente fala isso de boca para fora, às vezes cantando, né? Que eu possa habitar. Mas quem é o Senhor para você? Que habitação é essa? E esse é o primeiro tópico. O que é o Senhor para você? Acho que é para você, coloquei? Tá. Eu coloquei aqui para você, mas para você. E a gente vai falar sobre João 1, de 1 a 5. Eu vou ler aqui para vocês também. No princípio, ele era o que é a palavra, e o que estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele, eu não estou enxergando direito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. E a luz nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Então, o que é o Senhor para você? Aqui é o que diz a palavra do Senhor, né? E todos nós sabemos que o Senhor foi aquele que morreu por nós na cruz, né? Hoje é um dia especial, né, de Ramos, que falam. E me vem logo a cena do The Chosen, quando Jesus entra em Jerusalém e está todo mundo hosana nas alturas, e aquilo é magnífico. E mostrar, né, quem é o Jesus das nossas vidas. Mas aí, quem ele é para você? Por mais que a gente saiba que foi ele que morreu na cruz, mas todo dia você sabe que foi ele que morreu na cruz para você? Será que todo dia a gente tem essa ciência? Ou a gente só vai viver na nossa vida do dia a dia e a gente acaba esquecendo disso, né? E, falando sobre isso, eu vou falar para vocês o que é o Senhor na minha vida. Não sei que ano foi que eu me converti na igreja quadrangular, através de uma amiga minha. Ela orou muito pela minha vida e eu me converti lá. Ela não veio hoje, mas tudo bem. E me converti, mas me desviei, porque não estava lá por Cristo, estava lá por pessoas. Então, eu me desviei logo. E depois, eu tinha conversado com o Senhor, apesar de não ser muito crente, sempre orava para o Senhor me ajudar a encontrar uma pessoa que me trouxesse para a igreja, né? E continuei orando até que eu encontrei essa pessoa que me trouxe para a Comeve. E dia 15 e 14 de março de 2020, eu fiz o EPC. E, cara, que falar. Hoje é 2026, faz 6 anos de convertida. Então, desde lá, o Senhor mudou a minha vida. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. É o que Ele fez na minha vida. Eu já falei isso em um culto jovem, mas eu vou falar de novo que nem estava todo mundo lá. Mas eu acho que uns 10 anos, quando eu tinha uns 10 anos, eu fui assediada. E por várias pessoas. E então isso me marcou. A minha juventude inteira, a minha adolescência inteira. E quando eu vim para a EPC, eu já tinha participado dos cultos, né? Meu coração era duro como uma pedra. E eu não queria saber de nada. O que esse pessoal está cantando? O que esse pessoal está rindo? Para onde? Mas eu continuava, né? Continuava. E aí vim para a EPC, fiz o EPC. E aí eu fui liberta. Foi a primeira vez que eu senti de verdade uma liberdade em Cristo.
sabe? Foi assim, eu nunca vou esquecer esse dia, nunca vou esquecer. Então, e durante toda essa da minha trajetória, né, o pastor, no último dia, ele chama todas as pessoas para ganhar um certificado do EPC. E ele dá uma oportunidade da gente dar uma palavra, quem quiser, né, no seu coração. E eu, que nunca tinha tocado o microfone, peguei o microfone, eu vou falar. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Mas peguei, espírito de ousadia na hora, né? E aí eu falei as seguintes palavras, oh meu Deus. Eu falei assim, a qual pessoa que estava comigo, mas eu falei assim para toda a igreja, né? Para vocês, né? Gente, para vocês. E aí falei que, independentemente dessa pessoa estar ou não comigo, eu estaria por Cristo. E aí eu falei isso, só que eu não sabia que o Senhor tinha pegado a verdade mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente fala e a gente fica assim, será mesmo? Mas estou aqui. Então, é muito gratificante, né, o que o Senhor faz na vida da gente. E é lembrar daquilo que nos dá esperança. A nossa única esperança é Cristo. É Ele que dá esperança para tudo, né? E então, eu não sei quem fez o EPC, mas estou sabendo aí que o EPC vai voltar. Glória a Deus. Então, essa é uma porta de entrada aqui para a igreja, né? Eu espero que as pessoas que não fizeram o EPC possam ter essa oportunidade de fazer o EPC. Porque foram várias vidas assim, que estão aqui hoje, daquele EPC. Christian, a Ana, o João que fez, a Joana que fez, a Daça que fez. Gente, muita gente. E aí estamos aqui hoje, né? Então, é pelo Senhor mesmo. E continuando, né? O que o Senhor faz, o que é o Senhor para você. E aí eu vou falar o segundo tópico. Ciúmes. Nada a ver, né? Mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Ciúmes. Tiago 4:5. Ou vocês acham que é sem razão o que as Escrituras dizem, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E, falando sobre EPC, quando a gente é liberto de algo, fica uma lacuna dentro da gente. Fica um espacinho ali. Porque foram tantos anos com aquilo, né? Sendo um altar na tua vida, que fica um vazio. E esse vazio a gente deve colocar o Senhor, né? Já que você, né, se converteu, se encher com o Senhor. E aí eu coloquei ciúmes, por quê? Vamos lá, uma historinha. Você tem o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, vamos usar a menina, melhor. Você tem a sua melhor amiga. E você tem ela como melhor amiga e ela conhece uma outra amiga. E aí começa a ficar muito, muito perto. E você começa a ficar, ciúmes, hein? Vamos lá, não esquece de mim. Então, esse mesmo sentimento que Jesus tem pela gente. É quando a gente já tem aquele lugar, mas você quer preencher com outra coisa. E não estou mais falando sobre amizades, mas estou falando do Senhor em si agora. Porque, na maioria das vezes, a gente vem de uma conversão, tira, liberta, fica aquela lacuna, e você vai preencher com o quê? Com o Senhor. Só que, a partir do momento que a gente sai, aqui é lindo. Esses dias do EPC é lindo aqui dentro. A presença do Senhor, as pessoas são maravilhosas, você é bem recepcionada. Só tem a presença do Senhor. Quando tu coloca teu pé lá para fora, volta ao mundo real novamente. Aí é que pega. Porque as pessoas não são como as pessoas daqui de dentro. E você fica meio... O que eu faço agora da minha vida? Eu senti uma coisa diferente, eu senti que fui transformada, mas e agora? E aí você fica meio atordoado, pelo menos eu fiquei, né? Estou falando da minha experiência. Sabia que existia um Deus na minha vida, mas que também tinha outras pessoas. Tinha outros altares no meu coração. E aí eu fiquei meio perdida. E aí que o Senhor vem com seu ciúme. Porque você quer preencher com o Senhor, mas tem alguma coisa querendo te puxar para te voltar de novo. E aí ele sente esse ciúme da gente. Vou dar aqui a minha página, peraí. E aí, por que o Senhor sente ciúme da gente? Por que será? E aí eu coloquei assim, porque Ele é um Deus zeloso
porque Ele se importa, Ele protege você e Ele cuida de você. É por essas razões que Ele sente ciúme de você. Ele é a única pessoa que, de fato, vai te proteger de verdade. Vai cuidar de você de verdade. Ele vai se importar com você, sabe? Por mais que a gente tenha pessoas, então, até os nossos pais, sei lá, N pessoas, mas é Ele, sabe? É Ele que vai te cuidar, é Ele que vai te proteger quando não tiver mais ninguém do teu lado. É Ele que vai continuar te protegendo. E aí, vamos para o terceiro tópico, que é o que tem te atrapalhado, como eu já tinha comentado antes. E aí, eu coloquei alguns tópicos aqui. Mais companhias, relacionamentos no tempo errado, dinheiro, ego, vaidade, orgulho e, claro, a gente mesmo. Porque é a gente que se atrapalha. Então, a gente se atrapalha muito nisso, né? Porque o velho homem, ele quer voltar a todo custo. Ele não quer ser esmagado pelo Senhor, ele quer voltar. E se você realmente não estiver firmado no Senhor, vai voltar as coisas. Ai, meu Deus. Vai voltar as coisas. E você precisa ter ciência disso, que vai voltar. Mas que agora você tem o Senhor, você não precisa batalhar sozinha ou sozinho. Você tem Ele. E agora a gente vai ler Apocalipse 3,15. Ai, gente, se eu estiver falando muito rápido, meu Deus do céu, vai dar certo. Espera aí. Conheço as suas obras. Sei que você nem é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porém, você é morno. Não, você é morno. Nem frio e nem quente. Será que eu estou falando certo? Vamos lá. Assim porque você é morno. Nem frio e nem quente. Estou ao ponto a vomitá-lo da minha boca. Isso o Senhor fala para uma das igrejas do Apocalipse, né? Em Apocalipse. E aí? O que tem te atrapalhado? A gente sabe o que tem nos atrapalhado. Todo mundo sabe, né? Faça uma autoanálise em você. E a gente sabe, a gente sempre sabe o que tem. E aí o Senhor fala em Apocalipse, né? Do morno. E aí, você está sendo morno? Ou você está em cima do muro, mas o muro é do diabo? E aí a gente fica, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí é para a gente realmente refletir sobre isso, do que a gente precisa se posicionar. Porque eu sei que não é fácil, mas precisa se posicionar. Precisa renunciar àquilo que está te atrapalhando. O teu relacionamento com Cristo. Não é que as pessoas vão... Sim, às vezes as pessoas podem não te crucificar, mas podem falar alguma coisa sobre atitudes que você não tinha antes e agora você está tendo. Né? Eu sei que é difícil renunciar. É muito difícil. Mas vale o preço. Quando você quando você realmente é transformado por Cristo e você sente aquela felicidade de um novo fôlego, pelo menos foi essa sensação que eu tive, de um novo fôlego de vida, que eu realmente pude respirar de verdade e sentir que eu fui liberta, é uma coisa assim inexplicável. E não tem como eu falar, a não ser que você tenha se convertido também. Então, as pessoas que não se converteram ainda não vão entender nada. Porque realmente só quem se converteu de verdade sabe do que eu estou falando. E não dá para explicar. Não dá para explicar. Então, vou contar sobre uma oração minha. No último, eu acho que foi o último viradão, eu acredito que foi, o último viradão que teve aqui com os jovens. Nós assistimos um filme que foi o Movimento de Jesus. Foi esse mesmo, Movimento de Jesus. E eu estava assim, eu estava aqui, mas não estava aqui, né? Eu estava passando por várias situações naquela época e falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aconteceu o filme e eu em prantos ali atrás, chorando mais que tudo. E o pessoal assistindo o filme, comendo pipoca, e eu me acabando de chorar ali atrás. E só que continuei, né? E comecei a orar, pedindo para que o Senhor pudesse tirar tudo aquilo que estava atrapalhando minha vida.
E, e beleza, comecei a sentir coisas inexplicáveis. É realmente como se o meu coração estivesse rachando no meio. Rachando, sabe aquele grito que não sai som? É só uma dor no peito. É uma coisa inexplicável. E ali eu fui pedindo do Senhor para que Ele pudesse fazer essa mudança em mim. E eu saí lá de trás, com a cara mais inchada do mundo, mas estava escuro, graças a Deus aqui. E o pessoal estava assistindo o filme, e aí chegou um amigo meu. Chegou um amigo meu já. Meu amigo estava sentado ali. Ele chegou atrasado nesse dia. E eu sentei do lado dele. E ele olhou para minha cara e falou assim: Bia, tu tá bem? E eu, pela primeira vez, falei: não. Porque eu sempre falo que eu tô bem. Mas para ele eu falei: não, não tô bem. Aí ele segurou minha mão e falou assim: Bia, vai dar tudo certo. O Senhor tá com você. Falei: pelo amor de Deus, mano. Foi de Deus isso aí, cara. Aí eu peguei e fui lá para trás de novo, comecei a chorar de novo lá atrás. E teve um momento de Peniel. E foi aqui mesmo. Estava aqui em cima, chorando, mais que tudo. E aí foi um tempo que eu falei assim: Senhor, eu cansei. Cansei. Cansei de tudo, cansei de sentir dor. Cansei de não ser correspondida por tudo que eu faço. Eu cansei, Senhor. Cansei. Eu quero, a partir de agora, Senhor, que o Senhor possa frustrar os meus sonhos. Meu Deus do céu, o que eu orei? E eu falei: pode frustrar os meus sonhos, porque eu cansei de fazer planos e dar tudo errado. Eu tô cansada de chorar, cara. Eu tô cansada de tudo todos os meus planos dar errado. Então eu prefiro viver os teus planos e eu sei que são melhores. E aí eu comecei a chorar e ver uma amiga orou em mim e falou umas coisas que eu vou falar logo mediante aqui. E foi espetacular, né? Tudo isso que eu vivi, mas é se posicionar. Não adianta. Não adianta você ser liberta, você sentir que você foi liberta se, afinal de contas, você não renunciar àquilo que está te atrapalhando de fato. Porque o Senhor, Ele vai te libertar. Mas aí você vai colocar de novo aquilo na tua vida? Não vai adiantar nada. Porque não adianta eu querer, o pastor querer, qualquer outra pessoa querer. Se você não quiser, o Senhor não faz. Tem que partir de você. Tem que se posicionar, falar: Senhor, não quero mais. Foi como a minha oração, né? Eu estava realmente cansada naquele momento. E eu falei: Senhor, pode frustrar. Eu não estou nem aí mais para nada, Senhor. Pode frustrar, eu estou aqui para te servir. E aí, chega no quarto tópico, que é o socorro. Que foi essa a minha fala, né? Socorro, Senhor. E é uma escalinha. Você se converte, você sente a presença do Senhor, que você foi liberto, você sente que você foi preenchido. Logo em seguida, o Senhor já tem ciúme de você, porque Ele é um Deus que quer cuidar de você a qualquer custo, porque você foi liberto, você aceitou Cristo. E aí já vem a questão de o que está atrapalhando você. E aí você faz essa renúncia. Se posiciona e renúncia, né? Você renuncia aquilo que estava te atrapalhando. Só que quando você renuncia, vem a fraqueza na hora. Vem a dor. Vem a dor, vem a fraqueza, vem tudo. Porque quando a gente pede socorro é porque a gente não aguenta mais. E a gente vai ler Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é maravilhoso, né? Eu fico impressionada. Quantas noites no meu quarto eu estava em prantos, no meu secreto com o Senhor. E eu clamava isso. E tem uma música que o nome dela é Yeshua, do Salva Um, que diz exatamente isso, né? De onde vem o meu socorro. E o Senhor me deu, né? Eu abri a Bíblia e deu o Salmo 121 no meu dia mais tortuoso. E é maravilhoso. Como Ele é um Deus presente. Realmente Ele quer cuidar de você a qualquer custo. E vou ler agora o meu versículo oficial, que eu amo demais, que é 2 Coríntios 12:9.
Mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois é o meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Então, é maravilhoso, porque quando a gente é fraco, quando você está pedindo socorro do Senhor, é o seu momento mais incrível. Apesar de quando a gente está passando por isso, não é nada incrível. É uma dor assim que só você sabe. Mas é nesse ponto que o Senhor quer. É isso que o Senhor necessita da gente. É chegar nesse ponto, quando você não aguenta mais. Porque não existe mais ninguém que pode te socorrer, além dele. Não existe outra pessoa que pode te socorrer. A renúncia é todos os dias, e tem dias que são muito difíceis, e que realmente precisamos desse socorro, que é Cristo. E, finalmente, quando a gente chega nesse nível de socorro, a gente consegue pedir socorro para a pessoa certa, que é o Senhor. Porque quando é no começo, a gente não pede socorro para a pessoa certa. A gente pede para um amigo, a gente pode até pedir sim do nosso pastor. Essas pessoas vão ajudar a gente. Mas o Senhor ele quer ter intimidade contigo, não é com o pastor. É contigo. A parada é contigo, não é outra pessoa. O processo é teu. E aí a gente acaba querendo colocar carga em pessoas que não tem nada a ver com o teu processo. Né? Querendo colocar no amigo, querendo colocar, sei lá, em N fatores e colocar culpa nas pessoas, sabe? De situações que pode até ter sido pessoas que podem ter causado, mas aquele processo está sendo teu, não está sendo da pessoa. E o Senhor quer isso. A nossa fraqueza. A nossa fraqueza. É o momento que a gente está mais vulnerável. Só que a gente precisa pedir socorro para a pessoa certa, que é o Senhor. Pedindo socorro para Ele, eu tenho certeza que Ele vai te acolher. Certeza. E o porquê da renúncia? Será que o Senhor, Ele morreu só pela metade por você? Ele foi lá na cruz do Calvário e morreu só a metade do Senhor. Aí você quer renunciar só a metade da sua vida para Ele? Não faz sentido. O Senhor, Ele morreu por inteiro. E por que a gente ainda quer renunciar só a uma parte? Por que tem... Apesar de... Não, Senhor, aqui sim. Mas tem uma coisinha lá no fundo, atrás do teu coração, lá. Que, não, Senhor, pera lá. Isso aqui, vamos lá. Isso aqui, não. Isso aqui a gente trata depois. Não. O Senhor não morreu por metade. O Senhor morreu por inteiro. Então, Ele quer o inteiro. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer por Ele. Por Ele já ter feito tudo. Ele já fez tudo. A gente só vai fazer o básico. É só o básico. Servir a Ele, dar o nosso coração a Ele e servir a Ele fielmente. Né? E... falei sobre isso. E... Meu Deus do céu, falei muito rápido, né? Pela misericórdia. E vamos falar sobre plenitude na satisfação. Tiago 1, 2 ao 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aí, logo abaixo, a gente vai ler Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois da provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. A gente já até ganhou. E a gente ainda está preocupado. Já é nosso. Sexta-feira o Eliel deu uma palavra que estava até eu e Yasmin endoidando, eu e ela.
sobre a gente ser maior do que potestades, sabe? Maior do que... Gente, meu Deus, a gente pensa muito pequeno, né? E a gente está lá em cima com Cristo. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu estou me rebaixando a isso? Não tem condição. Então, eu entrei assim num mundo que eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? E a gente precisa, depois de ter passado por todo esse processo, né, de libertação, de tirar o que atrapalha, o Senhor ter ciúmes da gente, do socorro, vem a plenitude do Senhor e satisfação. Não tem como a gente passar por tudo isso e não ficar satisfeito depois. Porque a gente sente, pelo menos quem tem o Espírito Santo, sente como é satisfatório obedecer ao Senhor. É uma satisfação tão grande de estar fazendo a vontade do Senhor que a gente fica satisfeito com tudo. Tudo que o Senhor dá, a gente está satisfeito. Se a gente vai de ônibus para a faculdade, se a gente volta andando, se a gente come uma comida ruim, se a gente tem fila onde não era para ter fila, se alguém trata a gente mal, não é por aquelas pessoas, a satisfação que Cristo te dá. E que nada mais importa, sabe? E é incrível, porque quando você está satisfeito no Senhor, você para até de murmurar. Que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Murmurar. Então, a gente fica muito satisfeito, né? Não é que a gente não possa, né, querer outras coisas. Estou falando sobre só satisfação, na plenitude da satisfação em Cristo. É ser feliz com aquilo que o Senhor te deu. Você está feliz com aquilo que o Senhor te deu ou você está reclamando ainda? Até mesmo dos processos que o Senhor deu na tua mão. Porque eu lembro de um processo que eu passei que eu falei assim, Senhor, beleza, vamos lá. Vamos lá, se é para passar por isso, vamos lá. Não tem por que correr. Porque não tem, eu sirvo a Ele. Eu sirvo a Ele. Se eu quisesse fazer outra coisa, eu estava desviada. Eu sirvo a Ele, minha vida tá com Ele. E a gente, parêntese, a gente foi para uma igreja, uns jovens, para ver um negócio do Overland, e sobre missões e tal e tal. E nós fomos, teve um moço lá pregou, que eu não lembro o nome dele, mas que ele falou assim, por que você ainda está se importando com o velho homem na sua vida? Aí eu fiquei, verdade. Por quê? Ele já morreu. Eu falei, é verdade. Sabe, tem coisas que a gente já sabe, mas que precisa ser falado ainda de novo, porque a gente se esquece. O nosso velho homem já morreu, gente. Ele querendo vir, tu querendo falar assim, ó, ei, vai-te embora, tu já morreu. Ei, tu já morreu. Tu tem que falar toda hora, porque a alma, mano, o coração ali é muito enganoso. Ele sempre vai querer voltar a estaca zero de novo. Ele sempre vai querer pecar. Ele vai querer sempre fazer as mesmas coisas quando você não era convertido. Mas é se posicionar e renunciar. E falei aqui, não tem como você passar por tudo isso e não ficar satisfeito pela obra de Deus, o que Deus está fazendo em sua vida, em nossas vidas. E teve um momento na minha vida que a Jéssica colocou um louvor aqui pra gente, no domingo, que é o Salmo 126. E, meu Deus, era para mim aquela música. Eu lembro que, naquela época, eu realmente estava vivendo aquele salmo. E eu fiquei assim, sabe quando tu tá vivendo aquilo e tu vê na palavra de Deus aquilo que tu tá vivendo e tu fica assim, meu Deus, como é que pode? Como é que o Senhor sabia que eu ia viver isso? E eu vou ler aqui para vocês. É bem um pouquinho grande, mas vai dar certo. Meus irmãos não, peraí. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe aos cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações que dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, Senhor,
Restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. E naquela época, eu estava desse jeito. Eu estou chorando, mas é de alegria. Porque eu me lembro perfeitamente do que eu estava passando naquela época. E eu falava para o Senhor. Eu ouvia. Quem cantou essa música foi a Raíssa. E quando ela cantou essa parte, eu fiquei, meu Deus, quando é que eu vou colher os frutos? Porque eu só é lágrima. Só é lágrima, só é lágrima. Mas eu tive esperança. Eu tive esperança que Ele faria o melhor para mim. Eu tive esperança que Ele é o único que podia realmente tirar aquela tristeza no meu coração, tirar tudo aquilo que estava me afligindo. E eu vi nesse salmo, né, sobre alegria, sobre júbilo. E quando aconteceu o viradão aqui, a pessoa que me deu uma palavra naquele dia falou assim para mim: o Senhor vai derramar júbilo na tua vida. O Senhor vai derramar alegria. Receba a alegria do Senhor. E eu lembro que eu chorava tanto, 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 porque eu não estava com nenhuma alegria. Mas eu cria que o Senhor ia derramar aquela alegria em mim em alguma hora. Mas Ele ia. E não é que chegou a hora? Cara, é muito satisfatório. É muito satisfatório ser fiel ao Senhor. É muito satisfatório. E pensar que eu nunca pensei em desistir durante esse meu processo. Nunca pensei em desistir. Porque eu já tinha passado por algumas coisas ruins antes. Mas não me veio desistir, né, sobre o meu processo. Mas porque eu tinha o Senhor do meu lado. E eu lembro que, na época, as pessoas não me entendiam. Mas por que tu tá tão feliz? Por quê? E agora vocês sabem, como eu já tinha dito. É o Senhor. É Ele. É Ele. Não tem outra pessoa, sabe? É quando você se desprende de tudo. É quando você não olha mais para o seu irmão do lado. É quando você... não estou tirando a moral dos pais, tá? Não é sobre isso. Mas é quando você não liga para os seus pais, não liga para ninguém. Você se liga só para Cristo. E quando você liga só para Ele, é isso que importa. E Ele vai te moldando de uma tal maneira que tu não consegue imaginar. Teve uma vez, sobre esse molde do Senhor, teve uma vez que eu fui lá na casa dos pastores e eu conversei com a pastora Fátima e eu falei de algumas situações que eu estava passando e ela falou assim para mim: minha filha, um diamante dói ser lapidado. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Sobre diamante ser lapidado, sobre eu ser lapidada. E também já tinha visto outras pregações sobre o azeite, que o melhor azeite, ele precisa ser super mega espremido. Então, pelo amor de Deus, mano, que processo é esse, Senhor? E eu via, né, o quanto eu estava sendo esmagada, e era orgulho, e era, eita caramba, e era muita coisa. E o meu Deus, calma, Senhor, uma coisa de cada vez. E o Senhor, não, vai ser tudo de uma vez só. E eu, calma. Mas, graças a Deus, que não é como a nossa vontade, é a vontade dele. Porque se fosse pela misericórdia. Então, queria trazer, né, essa palavra sobre suficiência, mas que você possa refletir sobre o que tem te atrapalhado. Porque, a partir do momento que a gente sabe o que está atrapalhando, o Espírito Santo ele é tão eficaz que ele já vai assim, ó, detonando tudo. É isso mesmo, tira logo isso. É você que coloca o pezinho para trás e quer voltar. Mas ele não quer saber, não. É isso, vai, quebra mesmo, tira mesmo essa amizade, destrói logo aquilo e fala, ei, calma. E o Senhor não quer calma, não. O Senhor quer para ontem, né? Porque a obra ela não pode parar. Ele quer nos usar a todo custo. A não ser que você também queira ser usada, né? Se não quiser ser usada, aí é complicado. Mas se você quiser ser usado, vai ter que passar pela lapidação. Vai ter que se posicionar, vai ter que renunciar. E é sobre isso, entendeu?
tem que renunciar, tem que se posicionar. Senão você está sendo um cristão errado. E eu queria trazer uma frase que eu peguei. Peraí, vou abrir aqui minha galeria. Que eu peguei numa música do Alessandro Vilas Boas. Que é assim do John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E, cara, que frase. Realmente, quando nós estamos satisfeitos com o Senhor, Ele é mais glorificado em nós. Porque a gente começa a refletir a imagem de Cristo aqui na terra. Sabe, está passando por tudo, mas está lá. Glória a Deus. Está tudo certo, a tua vida é um caos. Glória a Deus. E não sei o quê. E glória a Deus. E está todo mundo no mesmo barco. Mas está todo mundo, glória a Deus. Então, é muito satisfatório viver com o Senhor desse jeito. Graças a Deus que eu espero, né, que essa palavra possa ter servido para alguém, assim como serviu para mim. Né? Essa não era a palavra que eu ia trazer. Não era a palavra que eu ia trazer. Mas o Senhor me deu sexta-feira de madrugada. Assim, quase assim, pro domingo, né? Mas Ele me deu essa palavra, era outra palavra totalmente diferente dessa. Mas o Senhor é fiel. E eu acredito que era isso que Ele queria tratar comigo, né? Já que eu nem sabia que eu tinha passado por tudo isso. Ele me fez lembrar de tudo isso que eu tinha passado. E ajudar alguém, né? Com o meu testemunho, com a palavra do Senhor. E falar que o Senhor, Ele é surpreendente. O Senhor, Ele é maravilhoso, sim. Ele é grandioso, sim. E que só basta você realmente abrir seu coração para Ele e estar disposto a querer mudar. Porque sem mudança a gente não consegue servir ao Senhor. Não dá para servir ao Senhor se a gente não mudar. E queria agradecer agora. Queria agradecer aos pastores, né, por me dar essa oportunidade. Passaram tantas pessoas aqui, né? Vou citar todos os nomes porque eu sou desse jeito. E o Efraim, a Daça, a Raíssa, a Jéssica, o Júnior. E, assim, essas pessoas são maravilhosas na minha vida. São pessoas que agregam na minha vida. Então, é muito gratificante estar aqui em cima, onde elas também estiveram, sabe? E realmente glorificar a vida de cada um que esteve aqui, porque eu sei que não é fácil também. Graças a Deus eu fiquei muito em paz, mas ali no último louvor eu fiquei um pouco mexida, né? Mas aí deu certo, graças a Deus. Mas o Senhor me deu muita paz, muita paz. E eu tô tão confortável que, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Estou muito confortável. E realmente, só agradecer pela vida de cada um que esteve aqui. Eu amo muito vocês, de verdade. Não só eles, mas como todos os jovens. Vocês sabem que eu sou apaixonada por cada um de vocês. E que esse processo da minha vida, além do Senhor, só obteve sucesso porque vocês estiveram comigo nessa. E vocês sabem... Calma, vou chorar. Vocês sabem disso. Que foi muito maravilhoso todo esse apoio que vocês me deram e ainda me dão, né? Então, não é por mim, mas é por Cristo, como eu sempre falo. Né? Que a gente não venha se prender por pessoas. Porque pessoas vão embora, gente. Pessoas vão embora. Outras pessoas são levantadas, outras vão embora e, entendeu? Tudo pode acontecer. Mas, se você estiver firmado no Senhor, se seu foco for no Senhor, pode mexer o que for, você vai continuar firme. Porque é Ele. É Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te capacitar. É só Ele. E eu acho que é isso. É isso mesmo. Eu só quero orar, né, pela gente aí, em nome de Jesus. Pode se levantar. A gente orar. Ai, meu Deus. Oremos. Obrigada, Senhor, por mais oportunidade, Pai, que hoje nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, acredito que não foi em vão. Que o Senhor possa ministrar no coração, na mente de cada um, Senhor.
Que o Senhor possa, Pai, derramar, assim como um dia o Senhor derramou, assim como o Senhor derramou alegria, paz, mansidão na minha vida, que o Senhor possa derramar na vida dos meus irmãos, Senhor. Derrama, Senhor, uma bênção sobre eles. Derrama alegria, Senhor. Alegria de estar te servindo. Alegria de estar contigo. Que nós possamos realmente ser satisfeitos por aquilo, tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Por mais que seja pequeno, Senhor, mas que a gente possa te honrar naquele pouco, Senhor. Porque não tem como a gente não honrar aquilo que é pouco e a gente querer algo a mais, querer uma coisa maior, se a gente não dá valor ao que a gente tem hoje, Senhor. Então, Pai, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor, para que a gente possa caminhar contigo. Que a gente possa, assim, fazer uma autorreflexão da nossa vida e ver que realmente está atrapalhando a nossa comunhão contigo, Senhor. E abrir mão, Senhor, daquilo que vem nos atrapalhado, Senhor, porque vale a pena, Senhor. Vale a pena largar tudo, Senhor. Tudo que tem nos afligido, tudo que tem nos pregado, Senhor, no mundo ainda. Vale a pena por estar vivendo o extraordinário contigo. Vale a pena, Senhor, tudo isso, Senhor. Tudo que o Senhor morreu por nós, Senhor, e vale a pena o seu sacrifício na cruz, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, possa ser um exemplo do Senhor aqui na terra, Senhor. Sabendo que nós não somos daqui, Senhor. Nós não somos daqui. Nós iremos morar contigo, mas que a gente possa fazer a diferença hoje e agora, Senhor. Que a gente consiga fazer, que a gente possa fazer a diferença, não só na nossa igreja, não só na nossa família, mas diferença por onde a gente colocar os nossos pés, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, resplandecer a Tua glória em nós, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas transgressões, perdoa, Senhor, o que nós estamos cometendo ainda, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos capacita, Pai, para fazermos o melhor para Ti. Porque, apesar de nós sermos pecadores, eu acredito que a gente quer fazer a Tua vontade, Senhor. Então, nos capacita, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, para fazer o Teu propósito, para pegar o nosso chamado e ir embora, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que o Senhor possa tirar, lançar fora todo o medo que tem nos afligido de fazer a Tua vontade, Senhor. Que a gente não venha olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor, que é digno de tudo, Senhor. Tu és o nosso amor, Tu és o nosso melhor amigo, Tu és o nosso noivo, Tu és o amado de nossas almas, Tu és grandioso, Tu és majestoso, Tu és lindo, Tu és grandioso, Senhor. Tu és tudo, Senhor, que precisamos. Coloca no nosso coração, Senhor, que Tu és tudo que precisamos, Senhor. Tudo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada oportunidade. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos essa noite, Senhor. Que essa palavra possa cair em terra fértil no coração deles e que não venha só frutificar, mas que eles possam, de fato, fazer a Tua vontade, renunciar, se posicionar e renunciar de fato, porque eu acredito que é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, uma posição e o resto o Senhor vai fazer, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.